Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para você que não me conhece, eu sou Ian Santos, sou advogado, e em 2020 eu espero trazer para você muito conteúdo jurídico de uma forma bem despojada, tirando aquela imagem tradicional do advogado. Eu sou completamente contrário àquela imagem de que o advogado tem que ser sisudo, sério, uma linguagem arcaica. Não! Eu estou aqui para trabalhar com você que é leigo, que às vezes não entende patavinas do que se fala quando o assunto é legislação, algo tão importante para as nossas vidas. E eu hoje gostaria de falar a respeito de um tema que está em alta no momento: pacote anticrime, um projeto de lei iniciado pelo Ministério da Justiça com esse nome marqueteiro, pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Esse pacote anticrime é a lei 13.964/2019, que em 24 de dezembro foi sancionada pelo presidente da República e entra em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. No entanto, existe um tema que tem causado muita discussão no meio jurídico e também entre pessoas que não têm nada a ver com a área jurídica, que se perguntam o que seria o raio do juiz de garantias ou juiz das garantias, que é a forma como a lei 13.964 aborda esse tema no artigo 3º. E é exatamente sobre o juiz das garantias, é esse nome que eu vou utilizar, juiz das garantias, que eu gostaria de falar no momento. O que é, o que faz, de onde surgiu, qual é a finalidade desta figura criada pelos parlamentares, porque inicialmente o juiz das garantias não estava no projeto do Moro. Aliás, o Moro é uma pessoa contrária ao juiz das garantias, assim como a Associação de Magistrados Brasileiros, assim como a Associação de Juízes Federais, que apresentaram em conjunto uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, que foi julgada antes do retorno de férias do seu relator, que é o ministro Fux. Esse vídeo está sendo gravado no domingo e exatamente hoje, domingo, o ministro Fux passa a ser o presidente do STF. Antes mesmo do retorno do relator dessa ação direta de inconstitucionalidade, o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, urgentemente, por se tratar de uma matéria importante, já que a lei entra em vigor antes do término do recesso do STF, decidiu por tomar decisões no que tange às liminares apresentadas dentro dessa ação de inconstitucionalidade, o que culminou na prorrogação da entrada em vigor do juiz das garantias. Várias disposições contidas na norma da lei 13.964/2019 entram em vigor no dia 23. Porém, o juiz das garantias vai esperar um pouquinho mais. 180 dias foi o prazo que o ministro Dias Toffoli decidiu utilizar, até para que todos possam se adequar e também discutir um pouco mais a respeito da eficácia ou não do juiz das garantias. Ao final do vídeo eu vou dar a minha opinião, que eu sei que vocês gostam de saber da opinião de quem está aqui dando a cara, ó, a tapa. Mas afinal, doutor Ian, o que é, meu Deus? O juiz das garantias. Bom, o juiz das garantias, ele é o responsável pelo controle da legalidade da investigação e por salvaguardar os direitos individuais. Esse é o termo exato utilizado no artigo 3º-B da lei 13.964/2019. Eu vou explicar para você. Dentro do processo penal, antes de se iniciar uma ação penal, há a parte da investigação. É nessa parte que as autoridades vão tomar as medidas investigatórias e depois repassar ao Ministério Público. E o Ministério Público, se for o caso, vai apresentar uma denúncia ao juiz. E esse juiz vai então dar início ou não à chamada ação penal. É assim que funciona. E onde entra o juiz das garantias? Ele entra exatamente nessa primeira fase, a fase da investigação. Ele vai ser um juiz que cuidará da legalidade da investigação. Ele vai tomar todas as medidas necessárias para que dentro dessa fase anterior a uma eventual ação penal, o processo seja legítimo, as normas estejam adequadas aos princípios constitucionais. Ele vai cuidar e fazer de tudo para que não hajam ilegalidades. Ele vai ser responsável também pelas medidas cautelares dentro da fase investigatória, para que o processo
possam ter seu bom andamento. Ele vai ser responsável, por exemplo, por interceptações telefônicas, interceptações bancárias, busca e apreensão. Tudo isso vai ficar em cargo dessa figura, essa figura já emblemática, a figura do juiz das garantias. Ah, mas ele vai ficar até o final do processo? Não. Ele fica até o momento do oferecimento da denúncia. Foi oferecida a denúncia, ele pega o chapéuzinho dele, pega as coisas e volta para o lugar de onde veio. E automaticamente passa a assumir o juiz que vai trabalhar durante toda a ação penal até a sentença. Agora, claro, como tudo na vida, sempre tem gente para levantar a mãozinha e falar: eu não concordo. Ou, acho uma boa. E claro, no mundo jurídico, lugar onde tudo depende, não poderia ser diferente. Por que esse tema tem gerado discussão? Primeiro, falando a respeito daqueles que são contrários ao juiz das garantias. Pelo que eu percebi, os maiores oposicionistas do juiz das garantias são os magistrados, são os juízes. Um dos principais argumentos é o de que isso traria muitos custos ao poder judiciário. Outro argumento, talvez o principal deles, utilizado inclusive pelo ministro Sérgio Moro, foi: o que será feito nas comarcas onde há apenas uma vara? Aí você vai encontrar também aqueles que falam a respeito da queda da produtividade, dos juízes que vão ter que se deslocar para uma comarca onde só há um juiz, e lá, no momento em que eles se deslocarem lá na comarca onde eles trabalham originalmente, ficará vazio, as traças, os processos ficarão parados. Há aqueles também que dizem: meu Deus, como será feito no âmbito da justiça eleitoral? Porque na justiça eleitoral, muitas vezes, em uma comarca, existe apenas uma vara eleitoral, e aí um juiz que será destinado àquela comarca para poder figurar como o juiz das garantias vai receber um adicional, porque eles recebem um adicional. É a chamada gratificação eleitoral, prevista pela Lei 8.350 de 3 de dezembro de 1991. Eu tinha um aninho nessa época. Um juiz que é movido à justiça eleitoral para poder trabalhar em uma sessão, em um julgamento, ele recebe uma chamada gratificação eleitoral, o que equivale a mais ou menos R$5.300. Os oposicionistas ao juiz das garantias trazem também como argumento o custo que isso traria para aqueles que terão que atuar como juiz das garantias em crimes eleitorais. Outro tema que vem ao debate pelos oposicionistas do juiz das garantias é o custo que a criação de uma nova secretaria apenas para questões autorrelacionadas ao juiz das garantias trará, porque o artigo 3º C, parágrafo 3º da Lei 13.964/2019, esse número não vai sair da minha cabeça, dispõe que será criada uma secretaria apenas para cuidar dos autos relacionados ao juiz das garantias. Esse é um argumento, tudo é gasto. Esse é o maior problema. Gostaria até que você aqui nos comentários, você colega jurista ou não, deixar sua opinião a respeito do juiz das garantias. Está convidado desde já, tá bem? Então são basicamente estas as opiniões de quem é contrário à vinda, chegada do juiz das garantias. Agora, há aqueles também que são favoráveis. E, coincidência ou não, os advogados, especialmente os que militam na área penal, são favoráveis. E eu vou começar a dizer por que agora. O primeiro ponto é isonomia. Eu falei para vocês que basicamente haverá uma divisão. Um juiz apenas para a fase investigatória e outro juiz para a fase da ação penal em si, até a sentença. Isso cria, na opinião dos defensores, uma isonomia entre o juiz que vai tomar todas as medidas para que o processo tenha sua legalidade garantida e o juiz que fará a instrução, que ouvirá testemunhas, que ouvirá o réu, as partes, a vítima, o juiz que proferirá a sentença. E por que isonomia? Doutor, e o que é isonomia? Aí você vai ter que ir no Google. Muitas vezes é muito difícil fazer com que o juiz se desvencilhe de uma decisão tomada por ele mesmo lá no início da fase investigatória. Quando você tem apenas um juiz que comanda todas as fases, desde o inquérito até a sentença, ele não consegue muitas vezes fazer uma separação entre as funções. Então, por acaso, muitos juízes não fazem o que se chama de cross-examination. Doutor, o que é cross-examination?
Eles pautam todo o processo apenas na acusação, apenas naquilo que é trazido pela denúncia e se esquecem muitas vezes de observar os itens apontados pela defesa. Quando você tem um juiz na fase investigatória e um juiz na fase processual em si, você tem mais garantias a respeito da imparcialidade do juiz. Aí, claro, os punitivistas vão falar: se tem ação penal, o cara tem que ser condenado mesmo, cadeia deles é pancada, pá. Não é assim que funciona, gente. O processo deve ter sua legalidade observada, buscando, dentro das normas penais, aliadas aos princípios constitucionais, condenar de maneira justa ou absolver se for o caso. Doutor Ian, juiz também erra? Há que se lembrar que esse personagem foi criado pela classe política em razão dos abusos cometidos na Lava Jato. Se você concorda ou não, é uma opinião sua, estou trazendo o que motivou a criação da figura do juiz das garantias, que não é lá uma novidade. Em outros países já existe o juiz das garantias. É o caso do México, Chile, Bolívia. Aliás, em São Paulo, há mais de 30 anos, existe o chamado Departamento de Inquéritos Policiais. E esse departamento funciona basicamente como deseja o legislador ao criar o juiz das garantias. E muitos colegas de São Paulo que militam nesta comarca tão importante relatam a efetividade do DIP. Então, o juiz das garantias, caso de fato venha, eu vou explicar o porquê, caso de fato venha, não será realmente uma novidade. Agora, por que eu falei que caso venha de fato a vir o juiz das garantias? O ministro Luiz Fux, a partir de hoje, passa a ser o presidente do tribunal e ele pode, por decisão dele, ou motivado por uma outra ação, por algum requerimento, acabar com os juízes das garantias. Ainda há uma discussão que está em aberto. Existe, como eu falei, a dificuldade em se aceitar o juiz das garantias em razão do custo, mas aqui é uma opinião minha e também de outros colegas, quem sabe a sua, quero que você deixe aqui nos comentários. Não haverá custos, como disse o próprio ministro Dias Toffoli. Haverá apenas necessidade de uma reorganização. O juiz das garantias ainda é uma incógnita. Por enquanto, permanece na Lei 13.964/2019, a lei não vai sair da minha cabeça, não foi vetada pelo presidente Jair Bolsonaro, mas temos que aguardar os próximos capítulos, até porque a ação direta de inconstitucionalidade ainda está em trâmite no Supremo Tribunal Federal. E você, o que acha a respeito do juiz das garantias? Você é favorável? É contrário? Doutor Ian, eu não entendi nada. Eu só lamento. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, protocola esse like, doutor. Doutora, segue, passa para mais de 10 amigos que não faziam ideia do que era juiz das garantias. Agora você sabe. Eu sou Ian Santos. Eu volto no próximo vídeo.